Bom, como que a gente gostaria e a razão da gente trazer análise de mídia para compartilhar com vocês, e a razão da ANDE fazer análise de mídia há tanto tempo é estimular a reflexão para cobrirmos mais e melhor os temas de relevância socioambiental. Então, a gente acha por bem que, mesmo com um tempo reduzido, a gente privilegiasse esse contato que vocês tiveram com as fontes antes, né? E entre vocês mesmo, que a programação, por essa densidade, por essa que a gente tentou trazer para vocês fontes bem interessantes e uma grande quantidade, né? Então, a gente acaba não prevendo esse tempo de troca que é tão importante. Com isso, o que acontece? A gente está estourado no tempo, né? O que eu vou fazer é... Infelizmente, eu não tive tempo de retirar, porque essa coisa de ficar passando rápido é meio angustiante, muitas vezes, mas eu vou tentar fazer a apresentação mais rápido, tá? Lembrando que todas as análises de mídia da ANDE estão no site da ANDE. Inclusive, eu vou mostrar o espaço para vocês no final. Então, vocês podem depois, com calma, pegar com um pouco mais de tempo para dar uma olhadinha em detalhes. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês a análise de mídia sobre o desmatamento na Amazônia, relativo ao ano de 2015. Tá? Como eu comentei com vocês, a ANDE, desde o seu início, trabalhou com essa metodologia, que é uma metodologia de fazer uma análise de como a mídia vem cobrindo determinados temas, e nesse ano, no ano de 2015, uma das nossas análises de mídia foram... Qual que é? Esse aqui? Foram o desmatamento da Amazônia. Bom, antes de entrar aqui no foco da notícia, só mencionar a vocês que nós monitoramos 48 veículos de comunicação. Jornais, 44 jornais, entre eles 6 deles são de abrangência nacional, os demais são regionais. Os principais regionais de todo o país estão aqui nessa amostragem, e mais as 4 revistas de circulação nacional. Tá? Bom, o que a gente percebeu em relativo ao tema principal das matérias sobre o desmatamento na Amazônia? Os temas que mais apareceram foram mudanças climáticas e desmatamento. Isso aqui diz muito do que a gente vai ver daqui em diante, e a minha calma vai mudar um pouco para um estilo um pouco mais catarinense de ser, que vai ser falar bem rápido, tá? Mas se eu estiver rápido demais, vocês me dizem, eu também vou tentar suprimir algumas informações aqui. Por que esses 2 temas indicam tanta coisa? Primeiro, porque eles indicam que a nossa cobertura está bastante centrada e motivada por eventos. Porque quando a gente fala aqui de mudanças climáticas, a gente estava falando de todos os eventos do ano passado que motivaram a cobertura. Seja o encontro da presidente Dilma com o Barack Obama, seja os eventos de anúncio das metas do clima, oficiais ou não. Então, foi o que motivou essa cobertura aqui. Já o desmatamento em si é motivado pela cobertura dos anúncios do desmatamento. Muito motivada pelo factual, por aquilo um fato que faz com que a gente cubra o assunto. Bom, mas agora a gente vai conseguir caracterizar isso aqui um pouquinho melhor. Tá? A dimensão da cobertura. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que a gente faz para começar a entender digamos assim, a parte qualitativa dessa cobertura. Tá? Quando a gente faz a identificação dessas matérias, a gente verifica se a dimensão da cobertura foi mínima, média ou máxima. O que quer dizer esse mínimo? Esse mínimo é desmatamento lateral. 1, 2 linhas, no máximo, falando sobre desmatamento. A matéria cita desmatamento, mas não necessariamente esse é o foco da matéria. A média... ela está dando suporte a um tema principal, tratando do desmatamento, isso vai abordar 1 ou 2 parágrafos. Já aqui a alta, claro que daí realmente esse é o principal foco. O que a gente observa aqui? Que da mínima, que é de 1 linha, para 2 parágrafos, a gente tem 76% das matérias. Então, matérias em que o foco principal é desmatamento, a gente tem só 23%. Quer dizer, isso aqui já começa a mostrar tudo aquilo que os 2 temas principais indicavam, que a gente realmente está cobrindo via eventos e de uma forma bastante... de notícias bastante depauperadas do ponto de vista de qualidade, né? E outros elementos vão começar a reforçar isso para a gente. Bom, os focos centrais das matérias, né?
Aqui só chamando a atenção para vocês o quanto a gente ainda tem essa dificuldade de trazer o Código Florestal para o centro de uma discussão mais ampla sobre o desmatamento, né? Quer dizer, nessa análise de mídia aqui, cujo foco principal não era verificar o Código Florestal, mas ele foi um dos temas que a gente observou em termos de foco, a gente viu que matérias cujo foco central era o código, isso o ano passado, foram só 2%. Tá? Só chamar a atenção para vocês sobre isso. Bom, aí a gente começa os elementos que reforçam essa informação das nossas notícias baseadas em fatos, notícias que não têm aí um grande fôlego de investigação em torno do tema desmatamento, que são o número de fontes. Então, vocês veem que apenas não cita nenhuma fonte, tá? Não menciona a fonte. Menciona apenas uma, a gente tem 76%. Tá? Então, quando a gente fala um pouco mais, é em torno de 37% das matérias. Então, isso começa a reforçar aí a nossa reflexão em torno disso. Fontes ouvidas, mesma coisa. Né? A questão da pluralidade de fontes ouvidas é um dos elementos que a ANDE trabalha, né, toda a faculdade de jornalismo e tudo mais, como o jornalismo de qualidade, precisa ter uma diversidade de fontes. E a gente vê que essa discussão ainda está bastante polarizada entre poder público e sociedade civil, o que, de novo, reforça o que a gente vem cobrindo, o fato de a gente estar cobrindo factual. Por quê? Quando a gente está cobrindo factual, muitas vezes a gente vai escolher só uma fonte para contrapor né? Vamos contrapor aqui esses dados de desmatamento, vamos ver mais uma fonte aqui para fazer uma análise. Mas a gente não está fazendo uma matéria aprofundada sobre desmatamento em que a gente vai ouvir essas outras fontes aqui. A gente vai ouvir setor privado, vamos ouvir especialistas, vamos ouvir universidade, organismos internacionais, institutos privados de pesquisa. Né? Bom, aí a gente já entra para uma outra parte da nossa análise de mídia, que é a análise que vai mais para o aspecto qualitativo. Para isso acontecer, a gente tem que tirar aquelas que só têm uma linha, certo? Então, todas aquelas matérias que dá em torno... Bom, aqui a gente está trabalhando com em torno de 60% das matérias, que são as de média, 2 parágrafos, 1 parágrafo, aquelas que realmente trouxeram como uma abordagem mais aprofundada, uma reportagem investigativa. Então, a gente trabalhou causas, impactos, soluções. Vamos ver aqui. A matéria apresenta as causas para o desmatamento, né? Então a gente vê que tudo vai refletindo o fato de que a gente está investindo ainda pouco em investigação, de fôlego, investigação que é criada dentro da redação, por uma reflexão de quais são os ganchos que a gente tem aí para poder investigar esse assunto. Hoje aqui a gente viu nos debates alguns ganchos já pulularam ali que a gente pensou, opa, isso aí rende uma pauta interessante dentro da redação, e aí sim vai ser uma pauta em que eu vou explorar mais esses elementos de causas Então, vamos ver aqui quais são as causas apresentadas, né? Exploração ilegal de madeira, pecuária e agricultura, os 3 principais, mas a gente vê a pluralidade de causas que a gente tem e que ainda são pouco exploradas, né? Bom, vamos para outro elemento, a questão dos impactos do desmatamento na Amazônia. Também mesma coisa, baixo, né? Só 17% das matérias de média e alta dimensão tratam e abordam ou trazem impactos. Que impactos são esses, então? Vamos ver. O principal deles, o aumento das emissões de gases do efeito estufa. Tá? Isso aqui é particularmente problemático, eu não vou esquecer de mencionar agora, porque talvez depois eu esqueça, porque embora aqui o aumento das emissões dos principais impactos apontados, a imprensa reconhece isso, depois que a gente teve a COP, a cobertura que a gente está fazendo, a análise que a gente está fazendo de janeiro e fevereiro, demonstra uma queda muito grande, desde o início de 2015, quando nós começamos a fazer essa análise de mídia, a gente continua dentro do projeto, os piores resultados que nós tivemos foi em janeiro e fevereiro agora. A gente chegou assim, a quase metade do número de matérias do que a gente teve em janeiro e fevereiro do ano passado. Então, isso é muito emblemático, porque a gente saiu de uma COP com uma meta que precisa, a passos largos, aí, alcançar. A gente viu a Andréa conversando, né, do quanto a gente tem que avançar para isso, e a gente começa o ano cobrindo muito pouco esse assunto, né? Bom, e aqui tem os outros elementos todos de impactos que a gente mencionou, lembrando que degradação de recursos hídricos apareceu forte, tanto o ano passado quanto esse ano, também por uma questão de fato, quer dizer, a gente teve uma crise hídrica e isso motivou a cobertura. Bom, a matéria apresenta soluções, vamos ver aqui,
Eu voltei ou não? Não. Então, as soluções indicadas, a maior parte delas, 32%, mas vejam só, a maior parte delas, lembrando, a gente já afunilou, recortou, tirando aquele grande percentual de matérias que só tinha uma linha sobre desmatamento, certo? Então, a gente já está com um grupo bem menor. Desse grupo menor, a gente vê que só 32% apresentaram soluções relativas ao investimento em atividades produtivas sustentáveis, que, lembrando a vocês, era um dos eixos do PP-CEDAM, que o ano passado teve encerrou o seu último ano, e que a gente teve aí uma séria discussão de que esse fomento não estava contento, quer dizer, é uma etapa que ainda precisa realmente evoluir bastante. Bom, vou avançar aqui. Temas sobre governança, a gente aborda nas matérias, né? A matéria menciona dados de monitoramento de desmatamento, basicamente dados estatísticos sobre desmatamento. E aí é um pouco assustador a gente pensar que, sim, 41%, só que se a gente falar de desmatamento e a gente não menciona nem dado, né, estatístico de desmatamento, então é meio problemático isso. E a matéria menciona políticas públicas, só 19%. Então, assim, a importância da gente fazer esse elo com políticas públicas e no sentido de mostrar que tem aí uma série de ações que precisam ser feitas para uma mudança que a gente vai mostrar um elemento aqui que é pouquíssimo explorado e que tem tudo a ver com política pública, que eu acho que até depois daqui a gente vai chegar lá. Então, a matéria menciona o Código Florestal, 14% mencionam, lembrando que aquele 2% era o foco exclusivo no Código Florestal, aqui só se menciona dentro daquelas matérias que cobriram um pouco mais desmatamento. Bom, outro fator preocupante, menciona a responsabilidade social empresarial, a gente viu o quanto aqui esse é um elemento crucial para a gente resolver o problema, desde o ponto de vista do consumidor até as cadeias todas, né? E a gente vê que sim, 3,5%. A gente está abordando muito pouco isso. Bom, abordagem dos temas clima e sustentabilidade. Aqui eu vou passar, acho que um pouco rápido, tá? Porque a gente já falou um pouco disso anterior. Só vou ressaltar aquilo que não foi tão mencionado, né? Instrumentos que ainda são pouco aplicados e que o processo está um pouco atravancado, a gente está, mas que são muito necessários, a gente está cobrindo pouco. Por exemplo, RED, né? Só 2,2% das matérias estão mostrando. Aquilo que a gente tinha falado, né? Fomento atividades produtivas sustentáveis, só 7%. Aqui eu faço um parênteses para vocês, tá? A ANDE fez uma análise de mídia específica sobre a cobertura de fontes de fomento de atividades produtivas sustentáveis. Está no site que eu vou mostrar ao final para vocês podem dar uma olhadinha depois. Pagamentos por serviços ambientais, só 1,5% das matérias, né? A gente sabe que também é um instrumento crucial. Amanhã nós temos uma das mesas falando só sobre incentivos econômicos, né? Bom, e aí aquele elo que eu falei para vocês, né, sobre abordarmos políticas públicas e outras questões, que é que modalidade de desenvolvimento a gente menciona na matéria. A gente menciona muito pouco, nas matérias sobre desmatamento, a gente aborda muito pouco o modelo de desenvolvimento em que a gente está inserido e como ele está afetando o aumento ou não do desmatamento, né? Então, assim, o máximo que a gente conseguiu abordar foi 10%, né, citando ali desenvolvimento sustentável, mas tem uma série de outros que a gente não aborda e ainda de forma muito inicial, né? Bom, eu acho que eu me superei, né? Achei que foi tão rápido. Olha só, Mídia Amazônia, tá? .ande.org.br é o portal do projeto Mídia Amazônia, né? Que o Antônio já tinha mencionado antes. Vocês podem clicar aqui em análise de mídia, que vocês têm acesso às análises de mídia. A gente faz mês a mês, então vocês podem ir acompanhando e tem também as análises anuais.